Salve, amigo do Auto Vídeos, hoje é dia de papo de carro, não é SUV não. Os SUVs estão por todos os lados e é por isso que a gente gosta muito também quando há lançamentos no mundo dos veículos mais tradicionais. E olha só quem tá aqui com a gente, é o novo Peugeot 208. Um carro que mudou completamente nessa geração. Chegou rapidinho aqui no Brasil depois do lançamento lá na Europa e ficou bonito demais, mudou muita coisa por fora, por dentro. Olha só esse teto, esse interior aqui muito bacana, mas também tem outros aspectos que deveriam ser muito melhores, começando pelo coração, pelo motor. E para contar tudo para você, a gente rodou bastante na cidade, na estrada, para falar a real em relação a esse modelo que chega pela marca francesa, mas agora com a força da Stellantis para buscar reverter o histórico da Peugeot no mercado. Tá na hora de entender tudo que o Peugeot 208 oferece. Bora lá, vamos nessa! Então chegou o momento de você partir com a gente, Peugeot 208 no Auto Vídeos. É um prazer muito grande a gente voltar à linha 208. Sabe por quê? O primeiro vídeo com carro aqui no canal foi com o 208 da geração anterior. Então a gente fica muito contente de agora poder testar e mostrar para você o que o 208 novo oferece. Aliás, essa linha, começando com a centena 200 na Peugeot, é bastante emblemática. Vários carros que trouxeram inovações em relação a essa marca que tem séculos de existência. Uma coisa que chama a atenção é que a gente teve, né, o 206, depois o 207 aqui no Brasil, aquele projeto que na verdade era um facelift do 206. Agora a gente chegou no 208 da geração anterior, que era um projeto já mais atualizado, e agora esse 208 novo. Por que não 209? 9 indica finais de ciclo, será que foi isso que passou pela mente lá do pessoal na França? Eu não sei. A gente tem plataforma nova aqui, plataforma modular. Faz uma diferença muito significativa em vários aspectos. É a plataforma CMP. Para você que acompanha em profundidade tudo aquilo que a gente enaltece na escolha de um carro, você sabe que plataformas globais são muito bem-vindas, elas trazem aspectos muito interessantes em relação ao comportamento dinâmico, melhoria de rigidez torcional. A gente tem materiais mais nobres e mais resistentes, mais aços de alta, ultra alta resistência. Além de serem mais resistentes, são mais leves. Com essa plataforma, com essas novas dimensões, ele tem um peso aí na faixa dos 1.170 quilos, é um peso legal considerando tudo que ele tem de equipamentos, o aspecto de que cresceu. Esse modelo produzido na Argentina, que chegou ao Brasil com um atraso muito curto em relação ao lançamento na Europa. É algo positivo, é algo bacana, mas por outro lado a gente tem um X da questão que eu já vou entrar logo de cara. Todo mundo esperava 1.2 turbão, hein? Esse carro com esse design bacana, imagina com 1.2, ia ficar muito bom, ia ficar muito bacana mesmo, mas a gente precisa entender também todo o contexto. Vamos lá, o Auto Vídeos conta as verdades para você ficar por dentro de tudo. Até certo tempo, a Peugeot, juntamente com a Citroën, compunham o grupo PSA. E houve uma fusão lá no exterior com o grupo FCA, Fiat Chrysler e diversas marcas ali. Isso muda completamente o cenário. A Stellantis está dominando o mercado aqui no Brasil, está posicionando diversos modelos aí em relação ao ranking de vendas de uma forma absolutamente espetacular. E o 208 acaba se integrando nessa estratégia. Então, aparentemente, o que eles fizeram? Optaram por trazer o carro rapidamente aqui para o Brasil, inclusive para dar um novo fôlego para a marca, e esse é um aspecto interessante, hein? Agora, quando a gente acompanha o ranking de vendas, a gente vê o 208 subindo aí, dependendo do momento, até aparecendo no top 5, como foi no começo de 2022. Isso envolve vendas diretas para locadoras e tudo mais, mas o ponto é que o 208 tem um papel decisivo para reverter o cenário da marca, que estava meio para baixo aqui no Brasil nos últimos anos. Eles trouxeram rapidamente, mas qual que foi o aspecto problemático?
que o 1.2 não teve tempo de ser desenvolvido adequadamente aqui para o nosso mercado. A gente tem questões de custos e tudo mais, a competitividade do modelo, e ele ficou com o antigo 1.6. Mas agora eu acho importante a gente falar um pouquinho do design exterior. A gente tem realmente mais uma obra muito bem concebida pelos designers franceses. O carro ficou bonito, ficou legal. Vale ressaltar, hein, que recentemente a Peugeot mudou o logo. Tem gente que acha que parece com um símbolo de time de futebol. Será ou não? Mas ele também é uma alusão a um logotipo mais antigo da Peugeot ali por volta dos anos 60, né? Diz aí nos comentários se você curtiu ou não. Agora chama a atenção realmente esse conjunto óptico aqui, 3 filetes ali na parte superior, faróis em LED, esse dente de sabre aqui, o prolongamento ali do farol DRL que fica no para-choque. Eu acho muito bonito, acho que fica bem legal. Mas também tem reflexos aí na dinâmica do dia a dia, às vezes um encostãozinho ali pode comprometer o lado da manutenção. Você vê que essa parte mais inferior do para-choque é meio abaulada para dentro, a gente tem linhas redondas e uns vincos mais marcantes, mas no aspecto geral tudo se harmoniza de uma forma muito legal. Essa grade é bem trabalhada, eu realmente curti demais. Essa linha reta aqui no capô também reforça a horizontalidade, transmitindo esse aspecto de que o carro está mais largo também. A identidade nova do visual da Peugeot, então o carro ficou bem legal, tá tudo muito bem acertado. E olha só, esse carro aqui contando com esse teto, olha que invocadaço, ficou bonito, hein? Ficou bem interessante. E olha só, abrindo aqui, olha aí, vai até lá atrás, fica um visual panorâmico aqui muito interessante, só que não abre, né? Porque a gente está num hatch compacto, faz com que existam algumas limitações, mas ele também acaba ficando um pouquinho mais baixo, inclusive considerando que o carro ficou mais baixo como um todo nessa nova geração. Rodas muito bonitas, 16 polegadas, um perfil de pneu mais alto, ajuda no aspecto do conforto, no acerto da suspensão. Agora, o que me chama muito a atenção realmente é a traseira. Para mim, esse é um dos pontos mais fantásticos desse carro. A integração de todas as linhas. Você tem o teto com a curvatura na parte de trás descendo, a integração ali com aerofólio, metade branco, metade preto, brake light integrado. Olha que invocadaço. E essa integração das lanternas por essa régua preta aqui é sensacional, é show. Uma coisa em relação ao design que chama muito a atenção é justamente essa curvatura aqui, né, meio convexa, acaba trazendo um ar de esportividade, ao mesmo tempo que aparenta trazer um pouquinho mais de peso para baixo em relação à percepção. Só uma coisa que eu acho curiosa é o seguinte, até hoje mesmo eu estava vendo um 208 novo preto, aí o preto acaba perdendo esses aspectos interessantes do design, realmente para mim não agrada muito. O carro ficou maior no comprimento, principalmente pelo aumento do balanço dianteiro, distância do eixo dianteiro até o limite frontal do carro. O traseiro cresceu também, mas o entre-eixos permanece de 2,53. Ficou um pouquinho complicado aqui quando a gente pensa nessa dinâmica envolvendo o espaço interno. Porta-malas, hein? Porta-malas é um ponto também um pouco crítico em relação ao 208, porque agora ele tem apenas 265 litros. O acesso é bom, o acesso é bacana, mas você precisa prestar muito atenção se realmente, no seu caso, 265 litros vai dar conta. Falei do exterior, agora tá na hora de falar desse interior aqui. E olha, parece que a gente tá no Mini 3008. É sensacional. E começando pelo detalhe que sempre merece todos os nossos aplausos em relação à Peugeot. O famoso iCockpit. Esse esquema aqui ergonômico em que a gente tem um volante pequeno, pegada excelente, essa base aqui mais achatada embaixo, e ele fica nessa posição aqui, ó, mais inferior, para que eu possa olhar a parte central do painel por cima. Eu acho isso sensacional. E aqui a gente tem uma novidade, olha só, esse daqui é o iCockpit 3D. Então a gente tem aqui um jogo de vidros aqui que torna os gráficos
com profundidade. Isso é muito legal, é muito bacana. A gente tem aqui no lado esquerdo do volante uma possibilidade de configurar visores mínimo, pessoal 1, pessoal 2. É muito legal, dá para configurar do seu jeito, mas o grafismo, as cores, tudo muito bonito, tudo muito bem hierarquizado, espetacular. E quando a gente vê aqui a porta, olha só, a gente tem presença de diversos materiais, diversas cores aqui. A gente tem um design que se comunica muito bem, formando um arco aqui na frente. Esse painel mais estilo mesa, com uma central multimídia muito bem posicionada aqui na parte superior. Tela de ótima resolução, tamanho bacana, Apple CarPlay, Android Auto, que a gente está na versão Grife, ou Grife, como você preferir, a versão top dele, tá? E um aspecto aqui que não é tão legal é que tem um carregador por indução, mas depende do cabo para você fazer a conexão aqui com a central multimídia, e a entrada do USB aqui em cima, então fica aquele cabo pendurado. Isso não é nada legal, fica bem estranho mesmo, então é um aspecto negativo do carro. Outra coisa em relação à ergonomia que me incomoda é o lance de que o controle aqui de áudio, de ar-condicionado, você depende da central multimídia. Eu gosto quando a gente tem aquela duplicidade que às vezes por um botão aqui as coisas ficam mais rápidas. Aqui falando um pouquinho mais do painel, a gente tem partida por botão, também as coisas muito bem acertadas. Só, por exemplo, esse apoio de braço aqui que fica numa posição um pouquinho incômoda quando a gente pensa no lado do freio de mão, porque o carro não tem o freio de mão eletrônico. Detalhes aqui, mas na parte central aqui do painel a gente tem um material aqui que faz alusão à fibra de carbono, alguns comandos aqui por botões que seguem aquele padrão do 3008 no estilo de piano. Isso é muito legal, só que em termos de funcionalidade, é aquela coisa que a gente sempre fala dos Peugeots. Quando você pega um Peugeot, você sempre fica procurando as coisas para se achar, porque os comandos são diferentes em relação à maioria dos outros carros, mas depois que você se acostuma, é bacana. Que nem, por exemplo, para ver o consumo aqui, ó, é esse botão, e quando a gente observa o banco, também ergonomia ótima, eu consigo ajustar tudo aqui de uma forma bem interessante. Eu tenho 1,86 e me sinto bem confortável, aqui a posição de dirigir é excelente, e o banco aqui um couro com alguns elementos de alcântara. Isso que é bacana, porque em vários momentos a gente pensa que está num carro de padrão superior. Daqui a pouco eu vou falar de itens de segurança e tudo mais, e isso daí é algo que merece ser enaltecido. Agora falando um pouquinho do comportamento dinâmico, então, ele tem um acerto de suspensão que privilegia mais o conforto, então a gente sente, ó, a carroceria, quando a gente dá uma quebrada mais, principalmente a traseira balança um pouquinho mais, então ele tá com uma proposta mais voltada para o conforto, então ele absorve bem aí no aspecto geral as condições complicadíssimas sempre de rodagem aqui no Brasil, mas não tem tanta estabilidade. Agora também tem todo esse contexto que o carro também não tem uma pegada esportiva, muito longe disso. Vale destacar, né, que o carro tem lá atrás eixo de torção na suspensão traseira e também o freio a tambor. No aspecto geral, nas condições mais normais de uso, ok, dá conta do recado, mas a gente espera aí que mais carros acabem contando com freio a disco na traseira também, que é um aspecto importante, justamente pensando também na dirigibilidade e na segurança. Agora eu vou pegar uma subidona aqui, ó, vamos ver. Ó. Teve que vir para a segunda marcha. Olha, ele veio subindo o giro. Subiu bem o giro, hein? Foi lá para mais de 4.000. Um carro com projeto bacana, com projeto novo, plataforma modular e tudo mais, e um motor com muitos e muitos anos de projeto. Esse 1.6 de 118 cavalos no etanol, um torque na faixa dos 15, aspirado. Esse é outro aspecto que precisa ser comentado. Não dá conta do recado da forma que a gente espera em relação à harmonia do carro. Ele também está casado aqui com um câmbio Daisin, 6 velocidades, câmbio automático, que a gente já conhece, inclusive o 208 agora não tem mais opção de câmbio manual. Demora para responder, demora para encher o motor. A gente tem um 0 a 100 na faixa dos 12, então ele tem uma morosidade aí
E isso andando vazio, né? Imagina com muita gente, que a gente espera que mude ao longo do tempo com a chegada aguardada do 1.2 turbo. Mas enquanto isso, você precisa ter em mente que o carro oferece muita coisa bacana, mas tem as suas limitações. Aí você avalia as suas prioridades. Inclusive, para você que pensa em comprar um carro, você já sabe que aqui no Autovídeos agora a gente não precisa ficar falando tanto da concorrência e de tudo mais, porque a gente criou algo único no mercado, que é o Código dos Carros. O que é o Código dos Carros? A nossa série de vídeos com os 8 mapas para você fazer o melhor negócio. Então você vai ver todos os pontos que você precisa comparar para escolher bem para o seu perfil, que não adianta eu falar aqui o que eu prefiro em relação às minhas condições de uso, porque eu dou o panorama geral aqui, mas você precisa entender se o carro faz sentido para você ou não. Como eu estava falando do motor, para você é ok ou não, você valoriza outros aspectos e por aí vai. O Código dos Carros veio para resolver aí aquela dúvida cruel na hora de definir qual carro comprar, evitar amargos arrependimentos, e você pode escolher um carro seguro, bacana, de qualidade e com custo-benefício real. Realmente é sensacional. Lá no Código dos Carros você vai ver que vai ser muito tranquilo de você escolher bem e podendo economizar de 3 a 30 mil reais em até 3 anos. Confere lá e já garanta o seu acesso em códigodoscarros.com.br. E é legal acompanhar agora os dados do Inmetro no consumo de combustível. Um consumo legal, bacana aí pro padrão do carro, mas é claro, né? Se fosse um motor já com downsizing, com turbo, as condições poderiam ser melhores. Então quando a gente pensa em crash test, é hora de aguardar o resultado do 208 feito na Argentina, quando ele for submetido ao teste do Latin NCAP. Por hora, a única referência que a gente tem é do Euro NCAP, onde o 208 europeu conseguiu 4 estrelas. Nota bacana, nota legal, considerando o segmento e também os protocolos vigentes lá no Euro NCAP. O carro que vem com 6 airbags, controle de estabilidade e plataforma modular, isso é muito bacana, só que ele já tem alguns itens do pacote ADAS também. Nesse segmento é algo bem-vindo, muito legal. Então a gente tem assistente de frenagem de emergência, assistente de manutenção em faixa, não é só alerta não, inclusive ele vira o volante corrigindo, algo que merece aplausos. É bem interessante também. Nessa versão aqui a gente tem sensor anti-ofuscamento, também aquela questão do posicionamento do farol para não ofuscar o pessoal do outro lado. São pontos aí que se tornam diferenciais desse modelo em relação à concorrência. No geral, o que eu achei? Gostei demais do carro, tá bonito, tá bacana, gostoso de dirigir, confortável. Quando você tá aqui dentro, a sensação é de que você tá num carro de patamar superior. Agora a gente fica na espera pela chegada do motor 1.2 turbo. Enquanto isso, vale ressaltar que, pensando no preço, chegamos agora nessa questão crucial sempre aqui no Brasil. E quando o carro chegou aqui no Brasil, ainda na dinâmica da PSA, ele veio com o preço muito elevado, não estava vendendo, completamente desproporcional ali, considerando até o histórico da marca no Brasil. E com a integração da Peugeot no grupo Stellantis, a gente teve um reposicionamento de preços, de versões. A gente espera testar outras versões desse modelo. Aqui a gente está com a grife, vamos colocar aí na tela o preço no momento da publicação desse vídeo, mas é um carro aí que gravita na faixa dos 100 mil reais. Hatch compacto, 100 mil reais. São as condições que a gente já comentou aqui ao longo do tempo no Autovídeos, uma economia complicada em termos mundiais, tempestade perfeita para inflação, a gente tem variação cambial aqui no Brasil, tem quebra de cadeia produtiva em função da pandemia. Então são diversos desafios que acabam se traduzindo nesses preços extremamente altos quando a gente pensa na realidade brasileira de renda, né? Então é por isso que você precisa ter muita consciência na hora de escolher o seu carro. Aqui no Autovídeos a gente procura trazer todas as verdades para você ter consciência e escolher bem. É isso que a gente busca e é nisso que a gente espera colaborar. Agora eu quero ouvir você. O que você achou do 208? Você acha que realmente agora a Peugeot vai decolar aqui no mercado brasileiro? São novos tempos ou não? Diz aí, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, porque o mundo dos carros, caminhonetes, SUVs, ônibus, caminhões, motorhomes, automobilismo passa aqui.
por nós, sempre procurando trazer os melhores conteúdos para você. Eu agradeço demais pela sua audiência, valeu demais, obrigado e um grande abraço!